Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os sistemas de esgoto. Eu vou gravar dois vídeos para não ficar muito longos, né? A gente vai conhecer basicamente como funcionam os sistemas de esgoto, como eles são classificados, e no outro vídeo a gente vai já ver, né, o traçado, enfim, algumas características mais específicas. Então eu espero que vocês gostem. Boa aula! Hoje nós vamos começar a estudar os sistemas de esgoto. A gente já viu lá, né, os sistemas de captação, tratamento, as redes de distribuição, de reservação. E hoje a gente vai começar a ver, né, essa água que foi utilizada, ela deve ser destinada de uma forma adequada. Muitas vezes essa água vai ter a presença de organismos patogênicos e ela deverá ser devolvida para o meio ambiente de forma adequada, né, para que não haja a proliferação de doenças relacionadas ao uso dessa água. Então, as primeiras construções relacionadas aí a sistemas de esgoto, elas datam lá do século 6 a.C. Nessa figura, a gente observa, né, um sistema construído lá pelos romanos, que é a Cloaca Máxima Romana, né, o primeiro sistema de esgoto, né, totalmente implantado. Ele funcionava recebendo os esgotos domésticos efluentes das áreas próximas ao Fórum Romano e propiciava, além do transporte do esgoto, a drenagem superficial, que era essencial para o controle da malária na época, né? Então, nesse caso, a gente já vê que desde os antigos a gente já tem a coleta de esgoto como sendo essencial para impedir a proliferação de doenças, né? Principalmente naquela época, a malária. Bom, esses despejos que são provenientes das diversas modalidades de uso da água vai receber o nome de esgoto, como a gente está acostumado, águas servidas ou águas residuárias. E a sua devolução de forma direta ao meio ambiente, né, especialmente lá nos corpos d'água, pode causar diversos inconvenientes, por exemplo, problemas relacionados ao meio ambiente, à saúde das pessoas, à saúde dos animais, principalmente pela transmissão de doenças que são causadas por germes patogênicos que estão presentes nos dejetos humanos. Então, o esgoto ele está diretamente relacionado com o meio ambiente e com a saúde pública. Então, como eu falei para vocês, o esgoto ele recebe o nome de águas servidas ou águas residuárias, que contém basicamente matéria orgânica e matéria mineral, pode estar em solução ou em suspensão, e vai ter também alta quantidade de bactérias e outros organismos que podem ser tanto patogênicos quanto não patogênicos, né? Então, quando a população ela utiliza a água nas suas diversas atividades, a gente já viu quais são as atividades de uso principal da água, né? Tanto doméstico quanto industrial, a água ela vai incorporando inúmeras substâncias que vão alterar suas características, né? Mesmo que essa água permaneça na forma líquida, ela passa a ser chamada de águas servidas ou águas de esgoto, né? E aí, os sistemas de esgoto eles podem ter diversas classificações, né, conforme a vazão que eles vão coletar. Então, essas águas servidas e juntamente aí com as eventuais contribuições que são indevidas provenientes do escoamento superficial e de possíveis infiltrações em drenagens subterrâneas vão formar as vazões de esgotamento ou simplesmente esgotos, né, que são classificados tecnicamente de acordo com a sua origem. Então, basicamente, nós temos três tipos de vazões aí que a gente tem que considerar no sistema de esgoto. Eventualmente, umas serão desconsideradas e a gente vai ver por quê. Mas, basicamente, a gente tem a vazão de contribuição de esgoto das águas servidas, propriamente ditas. Nós temos um excedente das vazões de infiltração, que a gente pode conter uma água, né, presente no solo, e, eventualmente, em pontos de conexões entre as tubulações ou mau alinhamento, ou enfim, essa água presente no solo pode infiltrar para dentro do sistema de coleta, né? E também equivaler aí a uma vazão adicional.
E a gente tem também, em sistemas de esgoto que são do tipo unitário, uma contribuição que está relacionada à vazão de drenagem, né, das águas pluviais. Então, a gente vai ver aí quando ou não considerar essa vazão. Então, como eu falei para vocês, os sistemas de esgoto eles vão ser classificados de acordo com a vazão de contribuição que eles recebem. Então, a gente tem aí 3 tipos básicos: o sistema unitário, o sistema separador absoluto, um é oposto do outro, e podemos ter também o sistema misto. A gente vai ver cada um deles, né? O sistema unitário ou sistema combinado, ele coleta as águas residuárias, tanto domésticas quanto industriais, então os esgotos vindos de residências e de indústrias, vai coletar as águas de infiltração, ou seja, as águas do subsolo que penetram ali naquele sistema, né, através das tubulações e dos órgãos acessórios, e também, além dessas duas parcelas, ele vai coletar as águas pluviais, né, de toda a região que é feita essa coleta. Então, é um sistema que vai ter uma vazão proveniente da vazão de esgoto, mais a vazão infiltrada, mais a vazão pluvial, né? Nesse sistema unitário ou sistema combinado, né? É um sistema muito utilizado em regiões que têm um baixo índice pluviométrico, porque aí a gente não tem um custo tão elevado. Observem que nesse tipo de sistema, aqui a gente tem, né, o sistema unitário coletando tanto as águas residuárias quanto as águas pluviais, né? E eventualmente tem uma parcela de contribuição da infiltração do solo. Mas observem que esse sistema ele tem que ser dimensionado levando em consideração a precipitação máxima, né, que pode vir a ser coletada aqui, eventualmente, num dia de chuva máxima, e deve prever ainda a coleta das vazões de esgoto. Então, tem que ser uma tubulação robusta, né, porque tem que prever essas vazões aí que são eventuais, né, as vazões máximas da chuva. Além disso, eu vou tratar toda essa água. A água de esgoto e a água pluvial, né, a água servida e a água pluvial, elas vão receber o mesmo tratamento, né? Então, eu vou estar gastando aqui, talvez, um dinheiro desnecessário, se eu tiver uma coleta muito grande de água pluvial, para estar tratando essa água pluvial, sendo que a água pluvial ela não tem a mesma necessidade de tratamento do que a água residuária, né? Então, é um sistema que não é muito empregado em regiões tropicais, que tem um alto índice pluviométrico, né? Mais utilizado aí em casos de países que não têm vazões muito grandes de chuva, porque aí, nesse caso, esse problema, né, de tratar uma água desnecessária ou de precisar construir tubulações muito robustas, ele é minimizado pela baixa precipitação. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de sistema unitário, tanto na Europa, né, na Ásia, quanto na América do Norte, a gente tem regiões em que o índice pluviométrico geralmente é inferior ao que a gente observa, por exemplo, aqui no Brasil, né? Então, nesses locais, o uso do sistema unitário ele ainda é comum, porque tem uma vantagem, né, de se ter apenas uma tubulação para os 2 sistemas de coleta, né? No entanto, como a gente já viu, essas dimensões dessas tubulações, elas vão ser grandes, porque no dimensionamento da rede coletora ainda vou estar considerando a precipitação máxima, né, da chuva, somada à contribuição de vazão dos esgotos, né? Então, eu tenho um custo de implantação elevado, porém, se eu tenho, né, um baixo índice pluviométrico, esse custo ele fica inferior a implantar 2 sistemas separados, né? Um para a água da chuva e um para a água de esgoto. Então, para esses casos, pode-se empregar o sistema unitário, né? Bom, a gente tem também o sistema misto ou separador parcial. Em alguns países, pode ser coletada apenas uma parcela da água da chuva,
que é aquela água proveniente de telhados e pátios das economias, e essa parcela, essa pequena parcela, vai ser encaminhada juntamente com as águas residuárias e as águas de infiltração para um único sistema de coleta e transporte de esgoto. Então, é um dispositivo que vai ser colocado nas bocas de lobo e recolhe as águas das chuvas mínimas, né? Limitando assim a contribuição das chuvas de grande intensidade, né? Então, eu pego só uma parte da chuva, né? E aí, esse sistema ele é denominado sistema misto ou, né, eventualmente o sistema do Brasil, que é o sistema separador absoluto, ele funciona como um sistema misto, porque a gente acaba recebendo ligações clandestinas na rede de esgoto, né? Na rede residuária, que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem o sistema separador absoluto, que separa toda a água de esgoto é coletada por uma tubulação e toda a água pluvial é coletada por uma canalização separada. Só que a gente tem pontos em que podem haver ligações clandestinas de sistemas pluviais no nosso sistema, na nossa rede coletora de esgoto. E aí, nesse caso, o sistema separador absoluto, né, fundamentalmente funcionando aqui no Brasil, ele vai funcionar como sistema misto ou separador parcial, né? Então, uma pequena parte da chuva vai ser considerada juntamente com o esgoto. Aqui no Brasil, esse tipo de sistema misto ou separador parcial, ele não é permitido, né? Do mesmo modo como o sistema unitário. Eles não são permitidos aqui no Brasil em função do alto índice pluviométrico, e aí o custo se tornaria muito, muito superior. Então, o sistema separador absoluto ou convencional, aqui no Brasil, é o empregado, né, por norma, pela legislação para tratamento, para coleta do esgoto, em que as águas residuárias, tanto domésticas quanto industriais, e águas de infiltração vão ser coletadas pelo esgoto sanitário, né, por esse esgoto aqui, por esse sistema, né, vão passar por um sistema de tratamento e vão ser lançadas no corpo receptor. E a gente vai ter um outro sistema independente, né, que vai fazer a coleta e o transporte das águas pluviais, que vai ser o nosso sistema de drenagem pluvial, né? E aí, nesse caso, as águas pluviais, elas não precisam receber tratamento, né, da mesma forma que as águas residuárias. Então, elas podem ser lançadas diretamente no corpo receptor. Bom, então, como eu falei para vocês, o sistema separador absoluto ou convencional é o que predomina no Brasil, sendo o único atualmente aplicável por exigência da legislação ambiental. Do ponto de vista técnico, representa uma evolução em relação ao sistema unitário. Isso porque é um sistema que permite um tratamento para as águas residuárias avançado, né, e que leva em consideração apenas a vazão que está fundamentalmente suja, e eu não preciso tratar águas que não precisam ser tratadas, né, que possam vir junto com as vazões de esgoto. Então, é um sistema evoluído, né, com relação ao sistema unitário. Necessita de um controle. Por quê? Para evitar que eu tenha esses lançamentos clandestinos, como eu falei para vocês, podem haver ligações clandestinas na rede de esgoto, né? Principalmente proveniente de áreas particulares internas, né? E aí as vazões pluviais são encaminhadas juntamente com as águas residuárias para o sistema público de esgoto. E aí isso atrapalha a eficiência do nosso sistema, porque eu vou tratar uma vazão de água diferente da que eu estava esperando, porque não consta, né, nos meus dados que aquele sistema está recebendo uma contribuição de vazão pluvial. A qualidade dessa água que vem para mim do meu sistema efluente é outra, né, porque ela sofreu diluição com a água pluvial. Então, aqui no Brasil, o sistema separador ele acaba funcionando em parte como um sistema misto, né, em algumas regiões brasileiras. Bom, e aí o principal
a principal vantagem que a gente observa, baixo custo de implantação, né? Essas águas pluviais que vão ser coletadas, né, no sistema de esgoto, elas vão ser encaminhadas diretamente aos corpos receptores sem tratamento, né? As águas pluviais, elas não oferecem o mesmo perigo que o esgoto doméstico, e aí elas vão ser encaminhadas diretamente, sem tratamento, né? Isso daí, e a estação de tratamento vai estar projetada apenas para a coleta do esgoto, né? Nem todas as ruas de uma cidade vão precisar ter uma rede de drenagem pluvial. De acordo com a própria declividade da rua, as sarjetas, né, elas vão se encarregar do escoamento, reduzindo assim a extensão de uma rede pluvial, né, de tubulações robustas para poder coletar essa água. Então, a própria rua, a própria declividade vai fazer esse encaminhamento das águas pluviais, o que reduz consideravelmente o custo com tubulação. O sistema separador absoluto ele pode ser implantado em etapas, né, sendo que o esgoto doméstico ele precisa ter prioridade por representar um problema da saúde pública, né, mas a gente pode considerar a construção desse sistema em etapas, né? E aí a previsão, por exemplo, de uma população futura, de maiores vazões, pode ser implantada posteriormente. Então, a gente faz essa implantação em etapas. Bom, o diâmetro dos coletores, ele é reduzido, né? E pode ser porque eu tenho, né, uma menor vazão de contribuição, e aí eu consigo ter sua fabricação industrial é mais barata, né? Porque a gente não precisa construir moldado em loco, enfim, paredes de alvenaria, não tem tanta necessidade de diâmetros muito grandes, e a gente consegue levar isso para a indústria, né, e torna muito mais barato. A ausência das águas pluviais permite a redução dessas dimensões, né? Inclusive a redução das dimensões das unidades de tratamento dos esgotos, né? E porque a gente não tem vazão pluvial, ela vai ser lançada diretamente no corpo receptor. Então, uma vantagem aí também com relação a isso. O sistema de esgoto sanitário, né? Principalmente o separador absoluto, que a gente vai estudar a partir de agora, ele contém diversas partes que a gente vai ver cada tipo, né? O que cada parte serve. Bom, vamos começar pela rede coletora, né? Que está aqui mostrada nessa figura, né? A rede coletora são o conjunto de canalizações destinadas a receber e conduzir os esgotos dos edifícios e também das indústrias, né? O sistema predial, ele se liga diretamente à rede através dos coletores prediais, que podem ser coletores troncos, né? A gente vai ter o coletor tronco, é o coletor principal daquele sistema, que recebe a contribuição dos coletores secundários. Então, a gente tem o coletor tronco, né, compondo ali a nossa rede coletora, que recebe a contribuição dos coletores secundários. A gente tem o interceptor. O interceptor é a canalização que vai receber os coletores ao longo de todo o seu comprimento. Então, aqui eu posso ter um coletor tronco, aqui eu posso ter outro coletor tronco. Então, ele vai recebendo contribuição de vazão ao longo de todo o comprimento. O emissário é uma canalização destinada a conduzir os esgotos ao seu destino conveniente. Aqui a gente não tem o emissário, mas o emissário ele não recebe contribuição em marcha, igual aqui o interceptor está recebendo. O emissário ele vai receber a vazão em apenas um ponto de contribuição. Então, por exemplo, aqui o interceptor ele se ligaria ao emissário, e o emissário faria ligação aqui com o corpo receptor, tá? Em apenas um ponto eu tenho contribuição. Caso haja necessidade de fazer a superação de algum obstáculo, por exemplo, canalizações já existentes,
fundação profunda de alguma residência, eu posso utilizar o sistema, né, de sifão invertido, que eu faço a transposição desses obstáculos. O corpo de água receptor é o corpo no qual serão lançados os esgotos. A estação elevatória, eventualmente eu precise ter que levar a água de esgoto, essa vazão, de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, né? Então eu preciso utilizar uma estação elevatória que vai conter aí, né, um conjunto de instalações destinadas a conduzir esses esgotos de uma cota inferior a uma cota superior. E as estações de tratamento, né, estão aqui indicadas, que são os conjuntos de instalações destinadas à depuração dos esgotos antes do seu lançamento ao corpo receptor. E aí, dentre essas partes constituintes dos sistemas de esgoto, nós vamos ter a rede coletora, o interceptor e a maioria dos emissários funcionando como condutos livres. E aí a gente vai aplicar os nossos conhecimentos de hidráulica 2, né, no seu dimensionamento. Por necessidade de operação, os sifões invertidos, as estações elevatórias, né, as linhas de recalque e emissários, que por sua vez podem estar submersos, vão trabalhar funcionando, né, sob pressão. Então, dimensionamento vai seguir, né, a teoria observada lá para condutos forçados. Bom, é importante sempre consultar a legislação vigente, que está atrelada ali a sistemas de esgoto, né? A gente tem algumas que eu apresento para vocês nesse slide, depois deem uma olhada com atenção em cada uma dessas normas, né? Principalmente com relação ao projeto e à concepção dos sistemas de esgoto. É importante levar em consideração ainda o custo para a implantação e para a operação do sistema de esgoto. Como eu falei para vocês, os sistemas de esgoto, eles são normalmente implantados em mais de uma etapa, né, em que eu faço uma etapa para o meu sistema funcionar corretamente, adequadamente, mas que eu faço uma previsão de ampliação desse sistema, porque a gente sabe que as vazões elas vão aumentar com o aumento das contribuições que são decorrentes do aumento do crescimento populacional, né? E a gente já estudou esse crescimento populacional, a gente precisa considerar esse crescimento também nas vazões de contribuição de esgoto. Então, é importante levar em consideração esse custo de implantação e operação do sistema. O custo deve levar em consideração uma análise, né, levando aí considerando a implantação em 2 etapas, né? Pelo menos 2 etapas. Então, considerar a sua ampliação. E essa análise de custo é feita levando em consideração alternativas de implantação do sistema de esgoto. Então, eu construo diversas alternativas e faço a análise de custo com base em cada uma das minhas alternativas e vejo qual alternativa de implantação se adequa melhor, né, à minha previsão e aos meus custos. Bom, de uma forma geral, as redes de esgoto correspondem a 75% do custo do sistema de esgoto, os coletores troncos representam 10%, as estações elevatórias, a gente pensa que corresponde a muito, mas não, né, devido à extensão da rede, né, que tem que abranger toda uma cidade, toda uma região, as estações elevatórias que podem ser ou não utilizadas, né, e são pontos específicos do sistema, elas ficam em 1% do custo de implantação do sistema de esgoto. E as estações de tratamento ficam com 14% aproximadamente do custo. Bom, são necessários órgãos acessórios, né, que vão ser instalados permitindo a inspeção e a limpeza da rede, né, e até mesmo órgãos que possibilitem ali mudanças, né, tanto no material quanto na direção da minha rede. Então, a gente tem aí 4 órgãos muito utilizados, muito empregados, que devem estar presentes em todos os sistemas de esgoto, né, considerados.
Como a gente sabe, o esgoto ele contém partículas que podem estar dissolvidas ou não, né? Vão se depositar eventualmente nas canalizações e provocar entupimentos ou um mau funcionamento. E aí, para isso, né, para fazer uma limpeza ou fazer uma inspeção da minha rede, eu vou empregar esses órgãos acessórios. Né? A gente tem aí os postos de visita, que a gente pode representar por PV, a sua sigla no projeto. É um dispositivo visitável que pode substituir qualquer um dos outros dispositivos. Então, ele serve para fazer a função do terminal de limpeza, da caixa de passagem e do tubo de inspeção e limpeza, embora seja o dispositivo mais caro para a implantação, né? Então, a gente não emprega posto de visita à torta e à direita. O terminal de limpeza é um tubo que permite a introdução de equipamentos para limpeza e substitui o posto de visita no início dos coletores, nos pontos de montante das redes, né? Então, eventualmente, se eu precisar fazer uma inspeção e limpeza da minha rede, eu posso substituir o posto de visita pelo terminal de limpeza. A caixa de passagem é uma câmara sem acesso utilizada nas mudanças de material, de direção e de declividade das tubulações. E temos também o tubo de inspeção e limpeza, que tem a sigla TIL, dispositivo não visitável que permite a introdução de equipamentos para limpeza. E aí a gente tem uma ordem hierárquica, né, que a gente pode empregar os nossos órgãos acessórios em cada tipo de situação. Então, o tubo de limpeza, ele vai ser empregado no início dos coletores, tubo de limpeza não, terminal de limpeza. O terminal de limpeza vai ser empregado no início dos coletores. As caixas de passagem podem ser empregadas nas mudanças de direção, de declividade, de material. O tubo de inspeção e limpeza, ele vai ser empregado toda vez que puder ser implantada caixa de passagem ou nos degraus e na reunião de até 3 coletores. E aí a gente pode utilizar os tubos de inspeção e limpeza. E os postos de visita são empregados em todas essas situações anteriores, mas também onde há a presença de tubo de queda, reunião com mais de 3 coletores, tubulação cujo diâmetro seja maior ou igual a 400 milímetros e cuja profundidade seja maior ou igual a 3 metros de profundidade. Bom, os postos de visita, eles são constituídos por uma construção que é composta de chaminé de acesso na sua parte superior e um balão. Tá aqui. E aqui embaixo, né, o esgoto vai correr nessa parte inferior através de canaletas, né, que vão orientar os fluxos conforme a conveniência. Então, como eu falei para vocês, os esgotos eles possuem grande quantidade de sólidos, né, orgânicos e minerais, e a rede de esgoto ela precisa funcionar como um conduto livre. Então, eu tenho que impedir esses entopimentos e congestionamentos na minha rede, para que ela funcione adequadamente como um conduto livre. Né? Então, eu tenho aí esses dispositivos, né, como os postos de visita, que vão minimizar os entupimentos nos pontos singulares das tubulações, né? Como, por exemplo, curvas, pontos de afluência da tubulação, e ainda o posto de visita, ele possibilita o acesso de pessoa e equipamento, né? Nesse ponto, para poder fazer a remoção e a limpeza desses dejetos, né? Que vão ficar incrustados e entupindo minha tubulação. Antigamente, empregava-se muito o posto de visita, ele era o mais empregado. Mas como o seu custo de implantação é muito alto, ele foi, anualmente, né, foi sendo substituído pelos outros dispositivos que funcionam tão bem quanto, embora, né, não possibilitam aí o acesso de pessoas. Então, aqui a gente tem o poço de visita, esse aqui é um poço em alvenaria, a gente tem o tubo de queda, né? Temos aqui a canaleta para coleta do esgoto e passagem e direcionamento desse esgoto. Aqui um poço de visita em concreto pré-moldado, né? Tem a chaminé, porque a altura é maior do que 2,5 metros aqui.
funcionando, né, como poço de visita. Aqui a gente tem a canaleta que vai direcionar o fluxo. O tubo de inspeção e limpeza, que é um dispositivo não visitável, né, que pode substituir os dispositivos seguintes que a gente vai ver. Então, aqui a gente tem a implantação desses dispositivos do tubo de inspeção e limpeza. Aqui é um corte, né, da sua composição, também as canaletas que vão direcionar o fluxo. O terminal de limpeza, dispositivo não visitável, né, que permite ali a mudança de direção, mudança de material e de declividade. E a caixa de passagem,